Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa aula da evangelização infantil, aqui do segundo ciclo de evangelização espírita, para aqueles que têm entre 9 e 10 anos. Lembrando a vocês que vocês podem também enviar esse vídeo para qualquer um de seus amigos que tenham a mesma idade de vocês e que queiram também acompanhar as nossas aulas, tá bom? Bom, relembrando um pouco o que a gente falou na aula passada, a gente falou sobre o tema empatia. Também a professora Marcela vem falando sobre o tema amizade. E se vocês lembrarem, a minha primeira aula falou sobre o tema gratidão. E hoje, o tema que eu trago para vocês é um tema que deveríamos pensar nele todos os dias da nossa vida, principalmente no momento em que vamos dormir, em que vamos nos deitar à noite. E esse tema é o perdão das ofensas, o tema perdoar. E eu queria agora convidar vocês, antes da gente começar a nossa aula, para fechar um pouco os olhos e a gente fazer a nossa prece inicial, tá ok? Bom, vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos fazer a nossa prece inicial. Ouça um pouco dessa música. Jesus amigo, te agradecemos pelo nosso dia, pela nossa família, por tudo que temos e por tudo que somos. Te agradecemos o dom da vida, o dom do conhecimento, o dom de compartilhar. E te pedimos, Senhor, a tua presença amiga nesse instante, durante esta aula, amparando as nossas famílias, os nossos amigos e todos aqueles que ouvem o que aqui vamos falar, tanto encarnados como desencarnados. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos derramadas por sobre nós e nos abençoa hoje e sempre. Bom, agora a gente vai começar a aula e eu vou destrinchar um pouco do tema perdão para vocês, tá bom? A gente primeiro vai falar o que significa ser misericordioso, o que significa ofensa e aquele ensinamento que Jesus nos mostra de como a gente deve perdoar as pessoas. Bom, eu queria primeiro começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é ser misericordioso? Alguém sabe o que significa essa palavra? Tantas vezes Jesus nos diz: seja misericordioso, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. E o que é ter essa misericórdia? O que é que significa misericórdia? Bom, um ser humano que é misericordioso é aquele ser humano que perdoa a tudo e a todos, a todas as ofensas, a tudo que é dito contra ele, a tudo que é feito contra ele. Então a gente diz que uma pessoa é misericordiosa quando esta pessoa tem a capacidade de perdoar a tudo, em qualquer circunstância. Assim sabemos então que Deus, soberanamente justo e bom, é um exemplo de misericórdia para com toda a sua criação, para com todos os seres. Então Deus é um ser puramente misericordioso, porque Ele não nos pune, Ele não nos castiga. Aquilo que sofremos na nossa vida é somente a consequência do mal que a gente faz às outras pessoas em existências passadas também e até mesmo nessa existência. Então Deus não pune ninguém, Ele é misericordioso. E muitas vezes Ele nos dá a chance, muitas vezes não, todas as vezes, Ele nos dá as chances
de reparação do nosso erro cometido. Então, Jesus nos vem dizer que nós precisamos ter misericórdia com Deus. Nós precisamos ter misericórdia como Deus tem misericórdia conosco, certo? Todos os dias nós precisamos da misericórdia divina, nós precisamos do perdão divino. Todos os dias a gente fala algo que machuca alguma pessoa, a gente se mete em confusões que podem levar a machucar mais de uma pessoa. Então, todos os dias nós precisamos da misericórdia e do perdão divino, assim como também nós precisamos do perdão e da misericórdia divino por conta das nossas atitudes nas vidas passadas. Então, todos os dias a gente precisa ser misericordioso com o nosso irmão, com aquele que grita com a gente, com aquele que nos acusa, com aquele que pisa no dedo do nosso pé, com aquele que faz as coisas somente para ver você fora do sério, para ver você com raiva. Então, se a gente quer que a nossa vida seja boa, que Deus tenha misericórdia com a gente, que nos ajude a sermos pessoas melhores, assim também devemos fazer com as pessoas que chegam conosco para nos testar, certo? Então, perdoar é ter o nosso coração livre de ódio ou de qualquer ressentimento contra nossos irmãos e contra si mesmo. É ajudar o ofensor caso ele necessite. Gente, é muito difícil perdoar. Todo mundo sabe que é muito difícil perdoar. Principalmente perdoar aquele que é o nosso, entre aspas, inimigo ou desafeto, certo? É muito difícil perdoar. E aí você pode perguntar, como é que a gente perdoa aquela mágoa, aquela ofensa que é muito antiga e que toda vez que eu me lembro, eu me sinto mal, eu não consigo pensar naquela pessoa, eu não consigo gostar dela, eu não consigo esquecer aquilo que ela me fez. Bom, o que a gente sabe é assim, se eu tenho um inimigo, se eu tenho um desafeto, claro que eu não vou ter o mesmo amor por ele, como eu vou ter por alguém da minha família, como eu vou ter por alguém que é meu amigo, meu melhor amigo. A gente tem uma relação de amor diferente da relação de inimigos. Os inimigos prioritariamente não se amam, eles se odeiam. Mas como é que a gente perdoa o nosso inimigo? Por isso que muita gente diz assim, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo gostar dele, não consigo amar ele como eu amo alguém da minha família. Justamente por isso, porque aqueles perdões mais difíceis, aquelas mágoas que estão lá dentro escondidas, a gente não pode querer amar a pessoa de uma hora para outra sem a gente não fazer esse exercício dentro de nós de amar aqueles que nos ofendem. Mas uma boa solução para isso é você primeiro esquecer. Se você conseguir esquecer aquela mágoa, aquele perdão, aquilo que foi feito contra você por um inimigo seu ou por um desafeto seu, você está a um passo de depois conseguir amar aquela pessoa. Se você conseguir esquecer o que ela fez com você, se quando você a ver novamente, você não lembrar, não procurar ficar remoendo aquela situação, aquilo que aconteceu, esse já é um primeiro passo para que no futuro a gente possa amar aquela pessoa. E saiba que Deus coloca sempre essas pessoas novamente nos nossos caminhos para que a gente possa exercitar exatamente isso, o amar e o perdoar. Então, a gente sabe que a gente tem inúmeras vidas, a gente sabe da reencarnação, que é uma lei natural, uma lei da qual não podemos fugir. E a reencarnação coloca diante de nós sempre aqueles que nos amam muito e aqueles que temos dificuldade de relacionamento, para que justamente pouco a pouco, passo a passo, a gente possa ir construindo relações de amor com essas pessoas que nos odiaram. Mas esquecer e procurar não desejar o mal àqueles que nos fazem mal já é um primeiro passo
para ser um indivíduo misericordioso. E a gente sabe que é um exercício muito difícil. Bom, ninguém deve aceitar a ofensa do outro, o seu ódio, nem que desdenhe de você. Permanecer acima da ofensa não é agredir a pessoa no momento em que ela está lhe agredindo. Não é partir para cima numa confusão, certo? Se alguém chega até você com atitude de ódio, com atitude de ofensa, não é preciso que você comece batendo boca com aquela pessoa. Até porque essa situação não vai conseguir ir muito para frente. Então, Chico Xavier nos dá uma solução muito legal quando a gente quer falar alguma coisa que a gente vai magoar outra pessoa ou que aquilo não vai trazer uma consequência futura muito boa. A gente deve silenciar. A gente deve fechar a nossa boca. Eu sei que é muito difícil quando alguém fala de você e começa a gritar com você. Isso não quer dizer que a gente vai se tornar indivíduos passivos, que não vai se defender, que não vai falar nada. Não, não é assim. A gente tem o direito de se defender, a gente tem o direito de argumentar. Agora devemos, no momento da briga, pensar. Aquilo que eu vou falar agora é importante? Aquilo que eu vou falar agora vai machucar essa pessoa? Aquilo que eu vou falar agora é necessário de ser ouvido? Eu preciso realmente falar? Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer na hora das situações difíceis, o que é uma coisa que a gente só vai conseguir com o tempo. Se a gente quer ser indivíduos melhores, se a gente quer fazer a nossa reforma íntima, a gente tem que ter treino. Do mesmo modo como a gente na escola, para aprender uma fórmula, para aprender uma disciplina, para aprender algo para uma prova, a gente estuda, escreve, relembra, treina. Então, a nossa reforma moral é o treino. E nada mais, nada menos do que isso é saber que nós treinamos todos os dias a sermos pessoas melhores e toda a nossa oportunidade de reencarnação é um meio de colocar em prática aquilo que aprendemos e aquilo que devemos treinar como indivíduos, aquilo que devemos melhorar, certo? Inúmeras vezes, Jesus fez referência ao perdão. E uma frase muito conhecida de Jesus é quando Pedro se aproximou dele e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? Porque para Pedro, 7 vezes você perdoar a mesma pessoa já era uma coisa assim, tá bom demais. Já tá bom demais, já era o meu limite. E aí Jesus vai e responde a Pedro: Eu não vos digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bem, o que é que Jesus quis dizer com essa frase? Que a gente tem que perdoar a pessoa 490 vezes. E aí, se ela fizer algo com a gente, quando for a vez 491, a gente já não precisa mais perdoar aquela pessoa, a gente já perdoou a cota dela? Não. Isso que Jesus falou é uma prática que a gente já estudou em sala de aula, presencialmente, das parábolas. Ele falava por figuras de linguagem. Quando uma pessoa vinha perguntar uma coisa a Jesus, ele respondia de uma forma que aquele indivíduo que fez a pergunta pudesse pensar, pudesse ele mesmo encontrar a resposta. Bom, então o que Jesus quis dizer com isso é que a gente deve perdoar de forma ilimitada todas as pessoas e todas as vezes que forem necessárias. Então não há limite, não há número de vezes que a gente pode perdoar, mas a gente tem que perdoar aquelas pessoas de forma ilimitada. Bom, se eu perdoo o meu ofensor, o meu agressor, mesmo que tenha sido eu
que tivesse começado a briga, eu pedi desculpa, eu consegui ir para frente, eu consegui mudar aquilo em mim e aquela pessoa não me perdoou. Porque a gente sabe que numa situação de agressão, não é só um que agride o outro. Geralmente, tem dois culpados sempre na história, certo? Se a gente perdoa aquele que nos ofende, a gente já cumpriu a nossa parte, a gente já cumpriu a nossa meta. E se é a gente que ofende, mas a gente se desculpa pelo nosso erro, repara o nosso erro, nunca mais faz diferente, procura falar com aquela pessoa, ter meios para que aquela situação mude, e a pessoa que foi ofendida não quiser conseguir preferir ficar na mágoa do que a gente fez, mesmo que a gente tenha mudado e pedido perdão e a pessoa não aceitou, nós também já fizemos a nossa parte. A gente não precisa permanecer culpado, porque agora o problema é com aquela pessoa que não conseguiu perdoar, porque a gente fez alguma coisa errada, pediu desculpas com sinceridade, mudou, procurou reparar o nosso erro e a pessoa não dá a nossa chance, prefere não nos perdoar, então tenha certeza que Deus já vos perdoou, porque você errou, errar é humano, e você conseguiu reparar o seu erro e fazer diferente. Então, você conseguiu aprender com o erro e pediu desculpa. Então, tem aí dois vieses do perdão, né? O ofendido e o ofensor. Ambos precisam mutuamente se perdoar. Muitas vezes a gente fala na doutrina espírita e cuida de pessoas que vêm à casa espírita acompanhadas de algum processo espiritual difícil, muitas vezes perseguição espiritual de outros espíritos que estão fazendo mal àquela pessoa. E na maioria dos processos a gente observa que a pessoa que está encarnada fez alguma coisa no passado contra essas pessoas, contra esses irmãos. Mas como nessa vida nós temos o esquecimento do passado e nós não lembramos do que fizemos, então às vezes esses irmãos chegam junto de nós e procuram nos desestabilizar na nossa vida. Isso significa o quê? Como é que Deus permite que alguém venha junto de mim para ficar me atrapalhando, para me deixar doente? Bom, não é que Deus permite, é porque por conta do que a gente fez em outras existências, esses irmãos se aproximam de nós com o objetivo primeiro de se vingar da gente. Só que a misericórdia de Deus é tão boa que quando eles se aproximam para realizar esse desejo de vingança, muitas vezes é uma boa oportunidade para ambos exercitarem um perdão mútuo. Então, muitas vezes essa pessoa que está doente vai ao centro espírita e se dá conta desse processo de vingança por meio de outro espírito, o que é que ela começa a fazer? Ela começa a orar, ela começa a assistir palestras, ela começa a fazer o evangelho no lar, ela começa a usar água fluidificada, ela começa a levar os filhos para a evangelização e ela vai começando a estudar, ela vai começando a mudar. E aí ela se dá conta dos erros dela nessa vida e por meio da doutrina espírita ela realiza a reforma íntima. Ela consegue mudar-se e a partir daquele momento fazer o bem. E aí eu pergunto, se essa pessoa que está fazendo o bem, se essa pessoa conseguiu se mudar para melhor, o que é que acontece com esses irmãos que estão do lado dela, sempre querendo atrapalhar? Bom, ou eles perdoam e se modificam, ou eles, de uma hora para outra, não vão poder mais chegar junto dessa pessoa que atingiu um padrão melhor de elevação e a partir daquele momento ela fez o bem. E aí esses irmãos não têm mais contato com ela. Jesus nos diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós amarmos, se nós fazermos o bem, não importa
o que nós tenhamos feito atrás, até mesmo em outras vidas ou nessa vida. Não importa. O que importa é o que fazemos daqui para frente. E todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente, de construir o nosso futuro, certo? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer que há duas maneiras de perdoar, que é o perdão dos lábios e o perdão do coração. Bom, às vezes quando alguém faz alguma coisa com a gente diz: eu te perdoo, te desculpo. E aí, de uma hora para outra, a gente, quando tem algum outro contato com ela, joga novamente aquilo que ela fez contra a gente. Esse é o perdão dos lábios, aquele que falou só da boca para fora que perdoava. Mas na verdade a gente precisa perdoar com o coração. E perdoar com o coração é aquele que completamente esquece as ofensas. Essa é uma das tarefas mais difíceis na nossa atualidade, certo? Quem perdoa com sinceridade faz sem exigir nada da outra pessoa, nenhum reconhecimento. Às vezes a gente vê muitas pessoas dizendo assim: mas você está fazendo isso comigo, você me deve, porque daquela vez eu lhe perdoei. Será que essa pessoa perdoou mesmo? Quando a gente perdoa, a gente esquece, a gente fica leve, a gente tira de nós um peso do nosso coração. E aquilo não mais faz parte do nosso imaginário mental. A gente pensa naquela pessoa e não consegue sentir mais raiva. Então, esse é o perdão que a gente precisa alcançar, que a gente precisa almejar. É preciso que a gente perdoe para que Deus nos perdoe, porque Deus é infinitamente misericordioso, como eu falei para vocês. Todos os dias, todos os anos, temos 365 novas oportunidades de reparar o nosso erro. Então, quanto mais a gente perdoar, mais nós seremos perdoados daquilo que nós fizemos em outras existências. E nessa também, porque constantemente, todos os dias, nós erramos também, certo? Agora, eu vou pedir que vocês assistam um videozinho bem legal de Jesus ensinando a Pedro uma lição muito importante. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, Jesus contou a história de um homem que precisou do perdão de alguém para pagar uma dívida. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele mesmo foi cobrar uma dívida de outra pessoa que não havia pago a ele. Então veja como é as coisas. A pessoa recebeu a oportunidade, saiu, ao invés de modificar-se, ela foi exigir de outra pessoa, de forma grosseira, machucando ela, que ela pagasse o que ela devia. Se o patrão dela esqueceu a dívida que ela tinha e ela não foi capaz de esquecer a dívida com o outro ofensor, esse patrão, que aí nessa história representa Deus, não pode perdoá-la mais uma vez, porque ela recebeu a chance. E ela, quando recebeu a chance, não se modificou e fez a mesma coisa com outra pessoa. Então, todos os dias, a gente deve evitar fazer isso. Às vezes a gente diz: meu Deus, me ajude a esquecer essa mágoa que fulano fez comigo, me ajude a esquecer essa tristeza, esse ódio que eu tenho dessa pessoa. E aí, Deus dá a oportunidade de você fazer isso. E aí você vai e não faz. Na primeira oportunidade, você se volta novamente contra aquela pessoa. Será que você é merecedor da misericórdia divina, assim como você acha? Bom, a gente sabe que Deus é misericordioso o tempo todo com a gente. E quando a gente pede uma oportunidade de melhora, Deus não vai enviar para a gente de uma vez por outra o esquecimento completo da ofensa. Não. Ele vai nos colocar em uma situação para que a gente possa exercitar aquilo que a gente quer mudar, certo? Então, muitas vezes, quando a gente pede que algo aconteça, Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa, por meio dos nossos próprios passos, fazer com que aquilo se concretize, tá? Então, hoje, na nossa aula, eu quis trazer um pouco para vocês que o perdão é esse processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento e de raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa, de uma agressão, de diferenças, de erros, de fracassos, seja lá do que for. Quem perdoa, majoritariamente, obrigatoriamente, que perdoou do coração, esquece a ofensa. Então, quem perdoa pelo coração, não pelos lábios, esquece a ofensa. Quem perdoa não conserva ressentimentos e ajuda até mesmo o seu ofensor, muitas vezes sem que ele nem saiba. Como é que a gente pode ajudar o nosso ofensor numa situação em que, por exemplo, a gente não consiga falar com ele, não tenhamos contato? Como é que a gente pode ajudar esse ofensor? Por meio da prece, por meio da oração. Então, orar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, é uma forma de ajudar essas pessoas e principalmente nos ajudar a esquecer, porque quando perdoamos e oramos por aqueles que nos fazem mal, nós exercitamos dentro de nós o amor, certo? Então, gente, eu espero que nessa semana, agora, quando acontecer alguma coisa
que você tem a oportunidade de falar para agredir, você não faça. Vamos tentar essa semana procurar não nos meter em briga, não nos meter em discussões. E muitas vezes o importante também é se desculpar pelos nossos erros. Muitas vezes quando as pessoas apontam os nossos erros, a gente fica com raiva dessas pessoas. E a gente não deve ficar com raiva, certo? A gente às vezes deve até mesmo agradecer quando as pessoas falam coisas para nós que nos fazem pensar como realmente somos. Isso não significa que no meio de uma briga eu vá dizer obrigado porque você está brigando comigo, não. Mas no meio de uma briga o importante é silenciar. E se aquele seu ofensor diz realmente uma verdade contra você, permaneça em silêncio e pense sobre aquilo e procure realmente mudar, certo? Então, a gente precisa desfazer em nós esses vícios do perdão fraco, do perdão pelos lábios e não do perdão do coração, certo? Então, que todos nós possamos ter uma boa semana, uma semana rica em exercícios de perdoar, em exercícios de esquecimento, em exercícios de não agredir as pessoas, tá ok? Então agora a gente vai encerrar essa aula com nossa prece final. Vamos fechar os olhos. Jesus amigo, te agradecemos pela aula de hoje, pela oportunidade de entender que o perdão é essencial para a nossa trajetória terrestre e para a nossa evolução. Diante de tantas encarnações de erros e acertos, nós te pedimos, Senhor, a tua ajuda para nos oferecer cada dia mais oportunidades de aprender a amar aqueles que nos ofendem, oportunidades de aprender a amar aqueles que nos odeiam. Nos abençoa, nos guarda e fica conosco, Jesus amigo, hoje e sempre. Bom, gente, e eu espero vocês na próxima semana, na próxima aula, com mais um tema da evangelização infantil do segundo ciclo, tá bom? Boa semana a todos e tchau!